Bom, é isso aí, mais um domingo, e sendo mais um domingo, vamos começar aí com o vídeo. E pelo que eu separei, fui sublinhando, botei umas coisas aqui legais para passar. Não vi necessidade de gravar 2 vídeos de direção defensiva não. Então nós vamos conseguir bater o livro todinho de direção defensiva, a matéria, né? Que vai da página 80 a 101. Então vamos conseguir bater tudo isso aí direitinho em um vídeo só, certo? Lembrando que nesse vídeo tem a propaganda de um aluno. Eu só tive um para colocar, então esse um vai aparecer aí. E o vídeo é voltado para sublinhar um livro, mas eu coloquei perguntas, porque eu sempre falo de perguntas, e botei vídeos explicando alguma coisa. Então vamos lá, para não ficar muito longo, vamos começar aí. Você que usa esse livro em espiral aí, abre na página 80, porque é dali que vamos começar. Então é isso aí, na página 80, lá em cima, embaixo de direção defensiva, ele traz a definição, né, o conceito, né? Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias. Sublinha isso aí, que ele pergunta a definição de direção defensiva na prova. E embaixo vai vir assim, falhas humanas, 90%. Ao lado de falhas humanas, 90%, eu peço para escrever condutores e pedestres. Ah, mas por que? De onde você tira isso? Isso aqui? Porque tem questão. E depois de eu falar sobre isso, eu vou colocar a questão aí para vocês verem como é cobrado. Então, por exemplo, ele diz falhas humanas 90%. Mas e aí, quem são os 90%? Então, para evitar de ficar cheio de mimimi de 9 horas, não. A gente escreve aí do lado: condutores e pedestres. Essa é a resposta da prova. Como eu disse, está aí, né? A pergunta anterior falou sobre condutores e essa segunda pergunta aí fala condutores e pedestres. Exatamente como devemos escrever ao lado de 90%. Continuando aí na 80, a parte de baixo vem o que eu costumo chamar dos 3 porquinhos, né? São os 3 porquinhos que explicam o que é a atitude culposa, né? Quando não há intenção, que é imprudência, negligência e perícia, né? Do livro eu passei para sublinhar os 3 aí, tá? Para dar uma força aí. Negligência é o não fazer. Negligência é saber que vai dirigir durante muitas horas e não dormir. Negligência é saber que o pneu step, o pneu sobressalente, que fica muitos carros ficam na mala do carro. Você saber que vai pegar uma rodovia para viajar e não verifica se ele está cheio. Isso é negligência. Imprudência é quando você tem a técnica e faz a coisa da maneira errada. Você não está nem aí. Você é indiferente. Você sabe que não é para fazer, mas vai lá e faz. E imperícia, o próprio nome já diz, né? Perícia e imperícia. É quem não tem a prática, não tem a habilidade, não tem a técnica para fazer a coisa. Mas, além dessa explicação desse jeito assim que facilita para responder a prova, em imprudência, sublinha o que está escrito aí. Ocorre quando o condutor deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. Quem é do Rio de Janeiro, né? Lembrando que aqui no Rio de Janeiro a maioria usa o livro em espiral. Agora, se é gente de outro estado que está assistindo e é o mesmo livro em espiral, escreve aí nos comentários para eu saber onde mais tem esse livro. Mas no Rio de Janeiro, essa resposta aqui do livro sobre imprudência, ela cai. Então sublinha, porque além do que eu expliquei, aparece como está no livro. Imprudência. Aí a seguir a gente vai ver uma pergunta que se eu não estiver enganado a resposta é negligência. E depois eu coloquei um vídeo para justamente mostrar uma reportagem que vai mostrar um exemplo de negligência. Entendeu? Então vamos ficar atento aí que o vídeo é curtinho, é só uma reportagem e vai mostrar bem aí a negligência. Beleza? Vamos que vamos.
2 minutinhos para 7 horas. Olha essa história, o motorista foi atropelado pelo próprio carro e câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo passa por cima dele. Agora o Clodovil está em casa, se recuperando das dores e do susto. Até na hora que eu deito para dormir, eu ainda lembro da presepada ainda que aconteceu. Não quebrou nada, mas os ferimentos estão por todo o corpo. A câmera de segurança de uma vizinha registrou o momento em que o carro desceu pela garagem e passou por cima do Clodovil. O carro está com um problema no freio de mão, por isso está estacionado aqui na garagem com tocos de madeira prendendo as rodas. Mas o Clodovil ia sair no veículo, por isso retirou os tocos. Foi nesse momento que o carro desceu a rampa. Não deu tempo dele se desviar e ele acabou sendo atropelado. Ele foi arrastado por aproximadamente 4 metros e precisou da ajuda de pessoas que passavam pela rua para sair debaixo do carro. Me prensou no portão, na hora que o portão abriu, eu caí para debaixo dele. Eu tentei segurar no feixe de mola dele, não consegui. Aí ainda firmei no escapamento, mas ele já tinha me prensado as pernas embaixo. Aí já gritei socorro e o pessoal já correu, empurrou o carro. Eu rolei e saí debaixo dele. O Clodovil foi levado para o hospital, mas não precisou ficar internado. Depois do susto, além da madeira, colocou um pedaço de concreto para segurar o carro. Mas já agendou com o mecânico para resolver o problema do freio de mão. Se eu tivesse ido para a oficina cedo, tinha arrumado, não tinha acontecido isso. Um livramento de Deus, que eu tenho a filmagem, vi a filmagem todinha e eu vi que é Deus que cuida da gente mesmo. É isso aí que vimos no vídeo, né? Negligência total. Porque... E se ele fosse visitar alguém que morasse num local com uma ladeira? Como é que ele ia estacionar esse carro na ladeira? Ou seja, isso é negligência, né? Negligenciou na manutenção do carro. Carro sem manutenção. Bom, ainda aí na 80, do meio para baixo, tá, destacamos os principais elementos explicando-os para sua melhor compreensão, vírgula, são eles. Beleza, nesse espaço aberto aí, eu peço para escrever os 5 elementos da direção defensiva, que quais são eles? CHAPD, né? Que resumindo é conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão. E lá embaixo, em atenção, sublinha atenção difusa. A atenção difusa é perguntada na prova. No C de conhecimento, nunca vi perguntar nada muito assim na prova não. O que eu costumo falar é sempre a mesma coisa, né? Pô, vamos baixar o CTB, existe CTB digital, tá? Vamos manter ele no celular também. Às vezes a gente baixa tanta coisa que não presta no celular e ter o próprio CTB ajuda, porque na hora de um perrengue na rua você tem argumentos para poder ler ali e saber o que está falando diretamente da lei. Então página 80 é isso aí, beleza? Seguindo agora para 81, lá em cima é previsão. Então, previsão, que eu peço para escrever, né? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, porque eu tô sem livro. Vamos lá. Na previsão tem que escrever antecipar situações de perigo a fim de evitar novos acidentes. Isso, essa é a resposta de previsão na prova. Antecipar situações de perigo a fim de evitar novos acidentes. E dentro da 81 ainda, lá embaixo em habilidade, né? Nós temos também o conceito de habilidade para a prova. Não é nada do que está escrito no livro aí, tá? O conceito de habilidade, ele é manejar o veículo executando manobras adequadas. Essa é a definição de habilidade na prova. Lembrando que na página 83, se eu não estiver enganado, né, que é a seguinte, não, 82, que é onde vai começar com os adversos. Na 82 lá em cima, ele diz também que é uma outra definição de habilidade, tá? Ele diz alguma coisa assim sobre executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito. Essa definição, ela é nova. Ela tá lá em cima de condição adversa na página 82, onde começa a condição adversa. Então sublinha lá por gentileza, tá? Então, previsão eu já passei.
E habilidade passei, tá bom? Aí vamos começar agora embaixo da 82, condições adversas. Mas na 81 ainda, lá embaixo, que tá aí azul, é um pedaço de legislação. Mas sublinha aquilo, entendeu? Porque é um pedaço de legislação que ele vai dizer o que pode acontecer para perder a PPD, que são 2 infrações médias, uma grave e uma gravíssima. Não sei porque que tá aí nessa parte do livro, mas isso é legislação. Deixa isso aí sublinhado também, que é muito importante. E o próximo slide aí é uma pergunta. Ele fala da habilidade, né? E eu queria muito ter encontrado uma outra que fala sobre o CHAPD. Existe essa pergunta na prova. As opções são CPD, se eu não estiver enganado. Aí ele pergunta qual dessas opções abaixo não fazem parte dos elementos da direção ofensiva. CPD faz parte. A resposta é uma palavra com a letra U, entendeu? Então não esqueça disso. Vai ter CPD e uma palavra com a letra U. Essa é a resposta, porque o U não está dentro dos 5 elementos da direção defensiva, né? Beleza? E aí, passando a primeira e única propaganda desse vídeo, né? Mais uma aluna aí, a Tassiane. Gente finíssima, a gente da melhor qualidade. Quem quiser emagrecer aí, ó, entre em contato com ela aí, tá aí as redes sociais dela aí. Que ela é fera, arrebenta. Falando de nutrição, é com ela mesmo. E continuando aí nossa aula aí para sublinhar o livro, como aparece na imagem aí, que eu vou gravando e olhando pela imagem. Como aparece na nossa imagem aí, condição adversa. Lá em cima, sublinha a definição de condição adversa, tá? Deixa lá sublinhado que é pergunta de prova. E embaixo vem ventos fortes, aí ele fala de transversais e frontais. Sublinha os dois, entendeu? Sublinha os dois e o que fazer nos dois, porque existe a pergunta sobre os dois na prova, tá bom? E mais abaixo ainda da 82, a aquaplanagem, tá? Então, começando ali, fica no ventos, definição de condições adversas e ventos laterais e ventos frontais. E nessa parte aí ele fala da aquaplanagem, né? Ele fala caso ocorra uma aquaplanagem, né? Mantém o volante onde estava quando se iniciou a hidroplanagem, tira o pé do acelerador, mas não freie bruscamente. Lembrando que na resposta da prova, no Detran, sobre a aquaplanagem aí, ele diz que é para fazer pequenos gestos no volante, até voltar a ter aderência. Essa é a resposta certa da prova, tá bom? E embaixo, sobre neblina, cerração e nevoeiro, sublinha: você deverá redobrar a atenção, reduzir a velocidade, manter o ritmo constante, acender os faróis baixos, ligar o limpador de para-brisa, 2 pontos. Nesse 2 pontos aí, ou é um ponto e vírgula, sei lá, porque nem de óculos eu estou enxergando isso, mas enfim, nesse para-brisa aí, você para aí, porque nessa maneira aí o carro tá andando, entendeu? Nessa maneira, até essa hora aí o carro tá andando. Pode ver pelo próprio português, que depois desse ponto e vírgula ele fala parar em locais com acostamento, sinalizar a pista com um triângulo de segurança e manter o pisca-alerta ligado. Inclusive, ele narra isso aí na prova e fala, a resposta da prova é manter o pisca-alerta ligado, entendeu? Essa é a resposta da prova. Então, na 82, temos é isso aí. Recapitulando rapidinho, sem voltar a imagem do livro, lá em cima, habilidade, a segunda definição de habilidade, embaixo condições adversas, o que é as condições adversas, mais embaixo ventos transversais e ventos frontais, mais embaixo aquaplanagem e por último neblina, cerração e nevoeiro. Isso na 82, beleza? Seguindo aí para 83, é simples, né? Na 83 é só ir ali ao lado de luz e escrever assim. Na verdade, ele tem uma pergunta só com 2 respostas. Ele vai perguntar quando pode ocorrer as condições adversas de luz, entendeu? E qual é a resposta? Tanto durante o dia, dá um espaço e escreva
tanto durante o dia quanto durante a noite. Essa é uma resposta, tanto durante o dia quanto durante a noite. A outra resposta que eu não tenho visto, mas existe, ela está escrita assim: a qualquer momento do dia. Beleza? Então é uma pergunta e duas respostas. Quando pode acontecer a condição adversa de luz? Tanto durante o dia quanto durante a noite. Dá um espaço, afasta, aí escreve de novo. A qualquer momento do dia. Beleza? 83 é moleza que só tem isso aí só. 84 não tem nada. E ficamos na 85. A 85 é importante porque vai falar da lei seca. E como eu falei, né? Passou aí a pergunta, tanto durante o dia quanto durante a noite. É dessa maneira que é cobrada. Beleza? Na 85, vai ali do lado da lei seca, onde tem o número 432, se eu não estiver enganado, em negrito, que começa escrito assim: por ela, se o condutor, aí vai até zero. Beleza? Que o que ele quer dizer é que para ser apanhado na lei seca, quando o condutor fizer o exame do etilômetro, ele não pode marcar mais do que 0,05 no etilômetro, beleza? E o sangue é zero. Passou qualquer coisa do sangue, tá dentro da lei seca. Soprou o etilômetro, deu mais de 0,05, está enquadrado na lei seca. Beleza? Gravíssima, né? Fator agravante vezes 10, suspende de dirigir. E é isso aí. Pena que meio fraco, né? Poderia ser mais pesada, mas já é alguma coisa, já é uma evolução, né? Beleza? E embaixo, nesse quadrinho vermelho aí, onde está escrito de 6 a 8 horas, sublinha ali de 6 a 8 horas, que é a resposta de prova, o tempo de limitação do álcool, tá bom? Sublinha, porque é uma resposta. E saindo da 85 a gente vai direto para 88, porque na página 88 tem o que eu chamo sempre de VPA. Não sei quem vai lembrar aí o que era VPA. Então na 88, como eu falei, isso aí, VPA. Ele pergunta exatamente o que está no livro aí, na prova. A pergunta da prova quais são os 3 métodos básicos de prevenção de acidente? E a resposta: ver, pensar e agir. Por isso que eu falo VPA. Assim como todo aluno meu tem anotado no caderno. GSP. O que é GSP? GSP é legislação, mas eu vou falar legislação. GSP é guarda, sinal e placa, que é a hierarquia da rua. E todo aluno meu também tem anotado no livro. Não esquece quando a gente fala da OPA. OPA. O que é OPA? OPA é mecânica. OPA é a manutenção que você tem que fazer semanalmente. Óleo, pneu e água. Beleza? Então, isso aí é só um bizu aí, que na sala de aula tem mais. E vamos, que da 88 a gente pula direto para 91 aí, que na 91 a gente fala de abalroamento. E é isso, né? 91, como eu falei aí, ó, não precisa ler capotagem, tombamento, nada disso. O que ele pergunta na prova é o seguinte: abalroamento. Eu vou passar, depois que acabar aqui abalroamento, uma questão que eu peço para escrever no livro, porque não tem no livro essa resposta, beleza? Que ele pergunta assim: por que ocorre o abalroamento? O abalroamento, ele ocorre por desconhecimento das preferências. Essa é a pergunta que vem aí já. Mas no livro ainda tem que sublinhar ali, ó, devido à falta de não observância das regras de circulação e conduta. Isso daí é uma pergunta de prova. Ele pergunta assim: qual acidente ocorre devido à falta de não observância das normas de circulação e conduta? Abalroamento. Ou seja, 2 perguntas. E a terceira pergunta que tem na prova é: qual o nome do acidente que ocorre geralmente nos cruzamentos, que é uma colisão lateral? Abalroamento. Então, sobre abalroamento, cai essas três perguntinhas aí, que é mole. Até minha bisavó acerta isso aí, beleza? Então, como vimos ali na 91 e passou a questão aí, né, que eu falei do abalroamento, como vimos na 91 abalroamento, 92 tem nada, para prova não tem nada, só lá embaixo. 1,5 metro é a distância
que o veículo tem que manter do ciclista, beleza? Eu tenho lá muitas crianças lá que chegam de bicicleta, que vão em vez de bicicleta, trabalham com bicicleta e fico muito preocupado. E na sequência aí eu vou passar um videozinho sobre bicicleta, muito interessante. Eu espero que todos prestem atenção aí e entendam a responsabilidade que é dirigir, entendeu? Não experimenta passar por uma situação de um dia ter uma consciência pesada por ter matado alguém, não. Pensa nisso antes, evita, porque o resultado é feio, né? A história não é muito legal, não. Mas vou passar os videozinhos aí, bem bacana aí sobre o ciclista, coisa rápida, não demora não para não ficar chato o vídeo. É isso, né? Sem comentários, né? Não tem nem o que falar sobre um vídeo desse. Apenas o recado que você passa pra galera, né? Respeita, anda devagar, porque é coisa muito séria. E lembrando que bicicleta não anda na contramão, tá? Podem rir aí do que eu vou falar, achar engraçado, mas bicicleta não anda na contramão, não. A obrigação da bicicleta é seguir o fluxo dos carros, beleza? E não manter a distância, não reduzir a velocidade para passar por ciclista. Agora em abril de 2022 está fazendo um ano que ela se tornou gravíssima, entendeu? Então tem que diminuir a velocidade ao ultrapassar um ciclista, beleza? Cara, 93 na parte de cima, do meio pra cima, não tem nada e só tá embaixo assim, né? Ultrapassagem. Aí tem um monte de coisinha escrita ali em azul, beleza? Aí tá assim, sinalize com antecedência. Ao lado de sinalize com antecedência, você vai escrever calcular o risco da manobra. Essas são as duas perguntas, são as duas respostas pequenas sobre ultrapassagem. As maiores estão na legislação, mas as pequenas são essas. O que você deve fazer antes de uma ultrapassagem? Sinalizar sempre com antecedência. E a outra resposta, calcular o risco da manobra. Beleza? E lá embaixo tá assim: se você perceber que outro veículo tem intenção de ultrapassá-lo, para na vírgula. Isso é uma pergunta de prova. Se você perceber que outro veículo tem intenção de ultrapassá-lo, ponto, sublinha até aí. Qual é a resposta? Facilitar a ultrapassagem obedecendo o que acontece ao redor. Não tem no livro, entendeu? Então, por gentileza, escreva aí no rodapé da 93. Se você perceber que o outro veículo tem intenção de ultrapassá-lo, para aí. Aí vai para baixo e escreve: facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Beleza? 93 é rapidinho. Só isso aí. Tem nenhum mistério não. Na 94 fica legal. Começamos aí por baixo. Não tem nada daí para cima, né? Começamos aí por baixo com distância de segmento, né? Que distância de segmento é aquela distância que o veículo mantém do veículo que está à sua frente, né? Uma distância que você consiga tomar uma atitude, né? Uma defesa, que você consiga fazer alguma coisa. Essa é a distância de segmento. Você consegue frear, evitar o acidente, essas coisas. Dizem que o indicado é 1,5 m, mas na literatura aí não tem nada escrito. Isso aí são suposições. Mas eu acho também, concordo que 1,5 m tá legal. É difícil, mas não é impossível, beleza? E embaixo, distância de reação ou percepção. O que é a distância de reação ou percepção? É a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor vê o perigo e pisa no freio. Porque você pisa no freio, o carro não para na hora. Você olha para o perigo, o carro não para porque você olhou. Então a distância de reação ou percepção é a distância que o veículo percorre do momento em que você vê o perigo até pisar no freio, beleza? Então 94 é isso aí. Na 95 a gente continua aí com as outras distâncias. Aí na 95, né, lá em cima começa com distância de frenagem. Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor pisa no freio até a imobilização total do veículo. Essa é a distância de frenagem. Entendeu? Você pisa, mas o carro não para na hora, né? Pá, pum, não é isso. Você pisa, o carro dá uma andada.
Então, essa é a distância de frenagem. E mais embaixo, a distância de parada. Tem 2 respostas na prova, beleza? Ele pergunta, o que é a distância de parada? Aí, uma resposta, ele diz, é a soma da distância de reação com a distância de frenagem. Beleza? Essa é uma resposta. E a outra resposta é a própria definição de distância de parada. É o tempo que o veículo percorre desde o momento que o condutor viu o perigo até a imobilização total do carro. São essas 2 respostas para a mesma pergunta. O que é distância de parada? Beleza? Aí embaixo vem a distância segura. Distância segura ou regra dos 2 segundos. Lembra sempre disso, que distância segura anda junto com a regra dos 2 segundos. Beleza? Aí no próximo slide vai estar a explicação ali da regra dos 2 segundos. Entendeu? Não deixa de dar uma lida nisso no livro, não. Aí, como eu falei, né? O próximo slide vinha da metade para baixo. Da metade para baixo, ele explica aí a distância de segurança ou distância segura, regra de 2 segundos. Beleza? É aquela velha história, né? Você escolhe um ponto fixo na estrada, aí quando o veículo da frente passar, você conta 2 segundos, e você tem que passar por esse ponto fixo quando? Antes dos 2 segundos, entendeu? Observe na estrada o ponto de escolha do ponto fixo, como árvore, placa, poste, beleza. Quando o veículo que está à sua frente passar por este ponto, comece a contar pausadamente. 51, 52. Se o veículo passar pelo ponto de referência antes de contar, deve aumentar a distância, ou seja, está próximo, diminuindo a velocidade. Se o veículo passar pelo ponto de referência após você ter falado as palavras, significa que sua distância é segura, beleza? Tem um monte de vídeo na internet aí que explica aí, para ser sincero, se eu vou ficar aqui explicando esse mimimi de distância segura e lá, vai demorar mais ainda. O que já estamos passando de 25 minutos de vídeo, eu tô achando que tá longo demais isso, eu espero que não fique muito chato. Mas tudo que eu tenho vídeo na internet aí explica melhor do que eu isso aí. O que importa para mim é sublinhar um livro e dicas, ou seja, não esqueça, a distância de segurança está atrelado à distância segura e a regra dos 2 segundos. Distância de segurança é a mesma coisa. Lembra sempre da regra dos 2 segundos. Valeu? Lá embaixo, curva. Qual é a maneira certa de você fazer uma curva? Isso é a resposta de prova. Na resposta da prova é reduzir a velocidade, acelerar gradativamente. Essa é a resposta da prova. E depois eles partem essa pergunta e viram 3. Porque ele fala assim, o que se deve fazer ao ver uma curva? Ao ver uma curva, reduzir a velocidade. Aí ele pergunta, o que se deve fazer ao fazer uma curva? Acelerar o veículo. Entendeu? Tudo que cai de curva aí. E lá embaixo a força tá lá mais abaixo. Quer dizer, no caso tá acima da curva, né? Eu que saí do ritmo aí. Não é mania de falar. Falo o que eu penso, o que eu vou pensando aí, não tá muito na ordem do livro, mas tá na mesma página, que é a força centrífuga, beleza? Força centrífuga, ela joga o carro pro lado de fora da curva. Lembra sempre da máquina de lavar. A máquina de lavar, né? Ela tá jogando a água fora. E centrífuga F, ou seja, F fora. Lembra sempre disso. Força centrífuga joga o carro pro lado de fora da curva, ou lado externo da curva. Beleza? Positivo? Tudo que é SL? Vamos lá, vamos continuar aí. Bom, continuando aí, né? 96 é tranquilo. 96 é a gestante, né? A maneira correta de usar o cinto. Na 98 que a gente vai falar uma coisa muito importante, que é sobre as crianças. Por favor, preste atenção. Entendeu? Já tinha um rap, um funk bem antigo dos meus amigos que dizia: ai meu Deus, principalmente as crianças. Ou seja, cuidado com as crianças. É a próxima página aí, depois da gestante. Vamos com tudo. Como é que pode? Até do funk eu lembrei. Até do funk eu lembrei, rapaz. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, é Nélio Espiga. Nélio Espiga. 2 grandes amigos. Tanto Nélio quanto Espiga. É isso aí. Se alguém tiver vendo esse vídeo aqui, for da Ilha do Governador, Morro do Dendê,
Isso aí, sabe muito bem do que eu tô falando. Nélio Espiga. Então vamos lá, porque já tá longo esse vídeo, tá me incomodando. Aí em cima, as crianças aí, isso é muito importante. Beleza? Inclusive, depois de falar sobre essa página, vai passar um vídeo que eu acho que completa toda essa página aí, beleza? Um vídeo muito importante, horrível assim de imaginar se acontecesse o pior. Se acontecesse o pior eu não ia passar. Eu passo porque não dá em nada. Mas olhem a falta que faz, porque na hora da colisão, o deslocamento de ar dentro do carro é muito grande. Entendeu? É muito grande. Então as coisas são ejetadas, são lançadas. Uma caneta pode furar um olho. É por isso que se indica sempre que não tenha nada dentro do carro solto, né? Porque no caso de colisão, tudo voa. O deslocamento de ar é uma coisa muito forte na hora da colisão. Então fiquem atentos aí que ele pergunta assim, tá? Tem bastante pergunta sobre as crianças, a idade de até 1 ano, né? De 0 a 1 ano no bebê conforto, de 1 a 4 na cadeirinha, de 4 a 7 anos no assento de elevação e de 7,5 a 10 anos no banco de trás com cinto. Inclusive o assento de elevação tem uma resolução que agora eu não lembro o nome, não adianta eu ficar aqui tentando lembrar, que eu não vou lembrar o nome, não, o número da resolução, que costuma cair na prova essa resolução, mas ele vai dizer que se o banco do carro for original de um cinto de 2 pontas, a criança pode andar ali, entendeu? A criança que de 4 a 7 anos. Por quê? Porque a intenção do assento de elevação é levantar ela e tirar o cinto do pescoço. Beleza? Por quê? Porque aquele cinto no pescoço vai enforcar a criança, faz mal para todo mundo. Inclusive, temos muitos exemplos aí de quem não é criança, mas infelizmente nos deixaram, que foi o Denner, né? Grande jogador do Vasco, Denner, enforcado com cinto, e Claudinho, né? O MC Claudinho, gente da melhor qualidade, mas também dormiu e infelizmente o carro bateu na Dutra e o amigo se foi. Infelizmente aconteceu, né? Não sei se um dia ela vai assistir esse vídeo, mas eu faço questão de deixar um beijinho no coração da Andressa e da Vanessa. As duas que ficaram juntas aí. Isso aí, vamos lá. Então assim, é muito perigoso, beleza? Agora que eu já falei, lembrei do funk de novo, lembrei até do Claudinho, caramba. Vamos lá. Vamos seguir aí, vê o vídeo aí. Vamos ver o vídeo. Tá aí, né? Como eu falei, o vídeo, o garotinho vai parar embaixo do ônibus. É que assim, é difícil perceber que na hora, eu acho que o porteiro, o vigia, trocou. Ele ia trocar a imagem da câmera, aí aparece a escada rolante e depois rapidinho volta pra colisão. Então eu acho que aquele ônibus ali pegou esse carro aí num cruzamento, deve ter um cruzamento ali atrás. E você vê que é o deslocamento de ar, né? Essa criança deveria estar no banco da frente, no colo da mãe, e foi projetada logo no meio da rua, debaixo do ônibus. E depois aparece uma outra, mais velhinha, que sai da porta de trás. Se estava de cinto ou não, não sei. Não estava lá, então não posso falar. Bom, aí na 97, né? Na parte de baixo, ele fala do triângulo, né? Ele fala sobre colocar o triângulo. Eu vou passar aí uma pergunta sobre triângulo e depois vai ter um vídeo, tá? Um vídeo que vai mostrar muito bem a falta do uso do triângulo, beleza? O que acontece com o triângulo? Triângulo, segundo a resolução 36 de 1998, se eu não me engano, maio de 1998, ela determina que o triângulo fica a uma distância mínima de até 30 metros do veículo. Beleza? No caso do carro aí tá pifado, o carro tá quebrado, não sei o que. Pelo amor de Deus, gente, nada de ficar em pé apontando pros carros saírem. Pega o triângulo, dá 30 passos largos,
põe o triângulo lá no chão, entra para de trás de um guarda-reio, pula o muro, atravessa. Repara que no vídeo aí que eu vou passar, o cara, depois do susto, ele faz o que ele deveria ter feito. Ou seja, ter passado por outro lado da mureta. Tenta ficar atrás de uma mureta, porque são inúmeros os acidentes das pessoas distraídas que não veem nem o triângulo, já vem quebrando o triângulo, quebrando tudo. Beleza? Então eu vou passar aí uma questão de prova falando do triângulo, logo depois um vídeo. Tá bom? No vídeo, eu agora de cabeça, minha cabeça não é Google, então eu não lembro bem o artigo, mas tem um artigo no CTB que diz que você não pode fazer manutenção no veículo ou permitir que se faça. Ou seja, esse rapaz do vídeo, ele para a Kombi daquela maneira, não tem triângulo, não aparece triângulo nem nada, e olha o que acontece. Entendeu? Ele tá errado. Ele não sinalizou e se afastou. Ele simplesmente parou o carro e foi mexer. E deu no que deu. Beleza? É um vídeo muito curtinho aí, mas mostra a completa importância do triângulo. Triângulo não é brincadeira. Valeu? Triângulo não é só aquele negocinho lá do forró, não. Triângulo do carro tem uma importância ímpar. É para ser usado. Beleza. É isso aí, já estamos nos aproximando do fim. Quem diria que o nosso vídeo passaria dos 40 minutos, Ave Maria. Mas também gravei um só, entendeu? Você vai tomar uma injeção assim de uma vez só. Não precisa ficar vendo 5, 6 vídeos gravar 6 diferentes. Ai, não precisa, cara. Da página 80 a 101 a gente já bateu tudo aí e tá tudo mó firmeza. Vamos lá. Na 101, né, onde nós estamos aí, ele vai falar do tacógrafo, beleza? E o que é o tacógrafo? O tacógrafo é o X9. O tacógrafo é um disquinho que entrega tudo. Quer dizer, hoje já não tá mais em disquinho, tá saindo uma fita igual cartão de crédito, né? Você aperta aquela fita assim, vai saindo e ele vai dando as informações todinha ali. Muito importante. Tacógrafo é uma coisa muito importante, beleza? Ele tem mesmo a sua utilidade. Eu acho até que os carros particulares deveriam ter tacógrafo, porque na hora de uma colisão aí por excesso de velocidade, já derrubava a versão do engraçadinho que tentasse dizer, não, mas eu não estava correndo. O tacógrafo ia entregar ele, entendeu? Então a gente seria muito bom, porque o cara para correr com o carro sabendo que tem tacógrafo, ele teria que ser um doido, entendeu? Porque ele não ia querer fazer isso, queria estar arrumando sarna para se coçar, como diria minha avó. Então assim, nas 101 eu vou botar aí uma pergunta sobre tacógrafo também, que é até nova, nunca tinha visto. Ele pergunta quem tem que ter o tacógrafo. Na verdade, a resposta aí da pergunta vai ser veículos de transporte passageiro com mais de 10 lugares. Beleza, essa é a pergunta que está aí, é o slide. Mas ele pergunta também... Oh meu Deus, me ajuda. Ele pergunta assim... Qual equipamento que o veículo de transporte escolar é obrigatório ter? Aí a resposta é aquele nomezinho completo, entendeu? Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, que é o nome do tacógrafo, porque tacógrafo é um apelido, beleza? Então temos 4 perguntas. Temos essa daí do slide, aí tem essa que eu falei do transporte escolar, qual equipamento obrigatório do transporte escolar. E tem uma outra que é mais do mesmo, ele só inverte. Ele vai perguntar assim, o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo é conhecido como? Tacógrafo. Aí depois ele pergunta, o tacógrafo é conhecido como? Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Beleza? Show? Tranquilão? Então de tacógrafo é só isso aí. Eu botei mais uns negocinhos aí no fim para terminar, que eu acho importante. Mas do livro acabou. Beleza? Eu vou só dar uma olhada aqui no slide para ver sobre o que a gente vai falar. E vou falando aí. Não vamos prolongar muito não. Vamos com tudo. Bom, tá aí a pergunta que eu falei, né?
os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Mas na verdade, no outro slide, eu não sei se eu falei assim, quem tem que ter o tacógrafo não. Se eu não estiver enganado, eu não falei. E se eu falei, eu vou repetir que mal não faz. Vamos lá. Quem tem que ter, né, o tacógrafo? São os veículos de transporte e condução de escolares, como está na questão ali, os de passageiros com mais de 10 lugares e veículos de carga com mais de 4.563, se eu não estiver enganado, de peso bruto total. Beleza? Então vamos seguir aí, vamos ver as outras perguntas aí, porque já está acabando. Aleluia. Beleza. Agora que eu reparei aqui, que eu fui olhar as questões, como eu disse que eu ia ver, que eu não lembrava aqui que eu separei. A resposta dessa prova é bem maneira. Ele fala assim, frear o veículo quando estiver passando por uma lombada. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Ele está passando. Se você está passando por uma lombada, você vai frear para quê? Você vai bater o cárter. Eu espero que todos lembrem o que é cárter, que eu não vou explicar. Mas se você freia passando, você vai bater o cárter no fundo. Então, dessa pergunta aí saem outras respostas ainda. Não se freia ao passar por lombada, buraco ou poça d'água. Firmeza? Tem essas três respostas sobre a mesma pergunta. Não é uma atitude correta da direção defensiva frear o veículo quando estiver passando sobre uma lombada, buraco ou poça d'água. Beleza? É isso. Essa questão que eu coloquei aí não tem no livro, mas ela tá do CTB. A gente não fica lendo CTB na sala de aula, né? Porque é grande, a gente não sabe o que ler, sobre o que vai ser perguntado, a gente vai atrás daquilo que é o que mais cai. Essa pergunta aí eu trouxe porque eu vou finalizar o vídeo, esse vídeo aqui nosso, com um acidente, inclusive, causado por chinelo. Então, pelo amor de Deus, é o que eu falo na sala de aula. Muita gente fica, eu tô doido pra acabar a aula. Eu tô louco pra acabar essas aulas. Porque 45 horas, mas vê a mesma coisa, escuta a mesma coisa e você vê um monte de gente na rua fazendo besteira. Pelo amor de Deus, não se usa chinelo. Não se usa chinelo. Chinelo, ele prende os pedais. Chinelo, ele pode soltar um pedaço na hora que você for pisar alguma coisa. E o vídeo vai mostrar muito bem aí o problema do chinelo, inclusive gerando morte, entendeu? Então, para finalizar, já passamos dos 40 minutos, eu quero deixar esse recado, que é o que eu sempre falo na sala de aula. Beleza? Você não está na autoescola para assistir 45 horas de aula e passar na prova teórica. Você está na autoescola para ter o seu primeiro contato com o trânsito, aprender sobre o trânsito, entender que isso é sério, isso mata ou morre dele. E você não vai dirigir por 20 dias. Então não tem cabimento. Eu quero acabar logo as aulas teóricas. Você está tirando um documento que você vai ter para sempre. Então você vai ter que lembrar para sempre das aulas. Sai uma atualização, dá uma lida no jornal, dá uma lida no aplicativo, baixa o CTB digital. Porque você vai dirigir para sempre. Então, não é ter pressa de acabar 45 horas de aula, é entender o tamanho da responsabilidade que você está se metendo. Só tem 3 caminhos dirigindo. Ou mata, ou morre, ou anda no sapatinho dentro da lei. Porque se mijar fora do pinico, vai dar problema. E eu digo sempre para os meus alunos, não queiram dormir com a consciência pesada. Deitar no travesseiro e pensar, matei alguém. Não, viver é muito bom. Então lembre-se sempre disso. Guarde sempre isso na cabeça. Cuidado. As aulas teóricas são para sempre. Porque daqui a 10, 15 anos, quando vocês forem renovar, quando tiver um churrasco, for conversar com os amigos, surgiu o assunto de autoescola, vocês vão lembrar dos instrutores, tanto teórico quanto prático. Vão lembrar. Ainda mais o dia que tem rede social, então vão lembrar. Então cuidado. Leva para a vida toda.
Forte abraço aí. Acho que eu falei demais, passei muito do tempo, mas foi um vídeo único. Pelo menos eu fiz um vídeo único de direção defensiva. Firmeza? Forte abraço aí pra todo mundo na paz de Deus aí, que Deus seja com todos nós. E vamos ver esse vídeo aí pra finalizar. Eu paro por aqui e o vídeo encerra. Forte abraço.